Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área, chegando para a resenha pós-clássico lá no Morumbi, São Paulo 3, Santos 1, num gramado encharcado lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo, e o Santos, mais uma vez mostrando sua fragilidade em clássicos, foi batido facilmente em 20 minutos, já estava decidida a fatura, já estava 2-0, o Santos com um jogador a menos, e a gente com pouca esperança de que o cenário pudesse ser revertido. Eu não sei vocês, mas eu já não aguento mais essas entrevistas pós-jogo, né? Que nem a gente viu hoje o João Paulo. Pelo menos hoje teve alguém que teve coragem de colocar a cara lá, porque depois do jogo contra o Palmeiras, ninguém apareceu. Mas o enredo, né? O discurso é sempre aquele. Infelizmente, perdemos, né? Tomamos gol de bola parada, mas agora não podemos baixar a cabeça, não podemos deixar o moral cair, né? Porque quinta-feira já temos mais um jogo e blá 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 blá. Vamos procurar sair dessa situação. Cara, a gente já tá 3 anos ouvindo esse tipo de entrevista depois dos jogos. O Santos, quando entra em clássico, especialmente em clássicos fora de casa, parece um time com medo, né? Um time que os jogadores têm receio de jogar, tem receio de chamar a responsabilidade, né? Não dá para admitir, mais uma vez, tomar 2 gols de bola parada e já acabar a partida. O time parece carecer de lideranças dentro de campo, né? Não tem um jogador que chega ali e dá uma dura, assim. Vai chegar o Alisson aí, que tem mais ou menos essa característica, mas não é só um jogador que vai resolver, né? No atual elenco, no time que entrou em campo hoje, a gente poderia citar aí talvez o Maicon, o próprio João Paulo, com jogadores ali com mais experiência, mas não tem surtido efeito nenhum, né? Eu acho que quando chega aquela resenha pré-jogo ali, que os caras se juntam no vestiário e falam, pô, vamos ter atenção, não sei o quê, cara, não vale nada aquilo. E também a gente tem que falar o seguinte, né? O time é mal treinado, porque bola aérea defensiva e ofensiva, né? Especialmente bola defensiva, é algo que se treina, né? Então, o primeiro gol do Calleri, ele entrou completamente livre, né? O João Paulo saiu mal, é verdade, mas não tinha ninguém encostando no Calleri, né? Nenhum defensor do Santos. E se ele tivesse ficado no gol, ele teria tomado o gol, porque a cabeçada foi no ângulo. No segundo gol, a mesma coisa, o jogador livre, cabeceando livre, e o Lucas Pires também, pelo amor de Deus, né? Ele sabe que hoje em dia não tem como você dar uma de malandro e tirar uma bola com a mão. Ele deliberadamente colocou o braço na bola e o Santos, além de tomar o gol de pênalti, ainda ficou com um jogador a menos. Então tomou um gol aos 15 minutos do Calleri e tomou um gol aos 20, né? Já praticamente decidiu o jogo, em um jogo que com o gramado naquelas condições, dificilmente a gente teria muitas chances de gol, né? Então era jogo que um detalhe poderia decidir. E infelizmente o Santos acabou pecando já logo no início, né? Teve até uma chancezinha ali com o Marcos Leonardo antes de levar o gol, mas tomou um gol em seguida do outro e já perdeu e tinha poucas condições de reverter, porque ficou com um jogador a menos e com o gramado naquelas condições, dificilmente a gente ia conseguir criar alguma coisa. Apesar que, se você for analisar pelo outro lado, também ficou mais difícil do São Paulo ampliar o marcador, porque o Santos recuou, trançou as linhas ali, só foi levar o segundo gol lá aos 42 minutos com um chute de fora que o João Paulo aceitou, né? Até o João Paulo tem falhado nesse início de temporada. O Odair Hellmann fez algumas modificações ali que eu sinceramente não entendi, né? A mudança de esquema, colocando mais um atacante, tirando um meia, que era o único meia que jogou no jogo anterior, que foi o Ivonei, e colocando o Lucas Braga, né? Então um esquema aí, se você pegar pela posição de origem dos jogadores, seria quase um 4-2-4. Lógico que na prática não fica assim, mas tirou um meia e colocou o atacante, e um meia que é o Ivonei, que tem a característica de chutar bem de fora da área. Então num gramado pesado como esse, de repente ele poderia acertar um chute de fora, assim como acertou o jogador de São Paulo ali no final da partida. O Santos ainda descontou ali num pênalti com o Juan, né? Mas é aquele gol de consolação, assim como foi lá contra o Palmeiras.
Um ponto que eu queria abordar aqui é até meio polêmico, muita gente vai, com certeza, vai criticar o que eu vou dizer aqui agora, mas é que o Santos tem uma oportunidade de mercado em relação a treinador. O Santos tem o Dorival aí que saiu do Flamengo no final da temporada passada, um treinador que muita gente no Santos tem restrição, muitos torcedores têm restrição, mas é um treinador que é identificado com o clube, sabe como que é a realidade, sabe treinar com a molecada, sabe o que é o Santos e acho que ele tem muito mais condições de fazer o Santos melhorar do que o Odair Hellmann, né? O Odair Hellmann entrou na sua 8ª partida, hoje foi o 8º jogo do Odair e a gente tem pouca coisa positiva para falar do trabalho dele. Claro, tá no começo, né? A gente tem que entender, mas ele teve um baita tempo para treinar. O Santos teve, né, com essa questão da Copa do Mundo aí, teve praticamente uma pré-temporada de 30 dias, algo que raramente se tem. E o Santos fez um jogo, mais ou menos, que foi o anterior contra o São Bento. Ganhou apenas do Mirassol e os outros jogou muito mal, né? Até mesmo na vitória contra o Mirassol, o Santos jogou muito mal. O Santos é lanterna do seu grupo, tem apenas 9 pontos. A Inter de Limeira está jogando nesse momento, pode chegar até a 13 pontos. Então, a situação do grupo do Santos: 14 pontos o Red Bull, 11 pontos o Botafogo de Ribeirão. A Inter tem 10, mas pode chegar a 13, se empatar chega a 11, e o Santos com 9, o Santos é lanterna. Então, fica em situação dificílima, pensando em termos de classificação. Tem mais 4 jogos pela frente, sendo que são 2 fora de casa e 2 em casa. Pega o Santo André na quinta-feira fora de casa, um jogo difícil. Depois tem Portuguesa e Corinthians em casa e fecha contra o Ituano. Então o Santos dificilmente tem totais condições de buscar uma classificação, mas está em situação difícil. E o Santos não se classificando no Campeonato Paulista representa a desclassificação. O Santos não estará apto a disputar a Copa do Brasil do ano que vem, o que representaria um desfalque nos cofres do Santos absurdo. Fora a questão esportiva de você não participar de uma grande competição como é a Copa do Brasil. Então o senhor Rueda aí que a gente sabe que é forte na parte financeira, administrativa, ele precisa pensar nisso. Só que para ele pensar nisso, o Santos precisa jogar bem, precisa ganhar os jogos, precisa se classificar no Paulista. E eu não vejo o Odair Hellmann com capacidade de tirar o Santos da lama, né? Até apelidei ele de Odair Palminha, porque ele fica ali toda hora batendo pau para os jogadores, tentando incentivar. Hoje mesmo, depois do terceiro gol, né? 3-0, com 2 jogadores a menos, até tinha um. Entendo que o João Lucas foi expulso, na minha opinião, injustamente, porque apesar dele ter pisado no Caleri, o Caleri veio de uma disputa de bola com o Bauerman, ele nem estava esperando que o jogador de São Paulo chegasse em cima dele, então foi totalmente involuntário, tanto que ele mesmo, o juiz dentro do campo, ele não viu essa maldade. Depois você vê no replay, é lógico, em câmera lenta e tudo mais, dá a impressão que ele pisou, mas eu acho que foi injusto. Mas como eu vinha falando, Odair Palminha, né? Ele fica ali toda hora batendo palma, tentando incentivar. Acho que, cara, o discurso dele não deve estar entrando na cabeça dos jogadores. O time não apresenta poder de reação. Todo jogo sai perdendo. Parte defensiva, parte ofensiva, bola parada. Não tem nada. O Santos não tem nada. O time, nem moralmente, ele consegue levantar os jogadores. Então, se eu fosse a diretoria do Santos, eu já pensaria imediatamente em substituir o Odair Hellmann. Sei que muita gente vai falar, pô, começo, entendo, realmente é começo, mas Dorival tá disponível, é uma oportunidade de mercado, é um treinador identificado com o clube, conhece o que é a realidade do Santos, trabalha bem a molecada e acho que ele pode extrair muito mais do que o Odair Palminha desse grupo. Santos em situação dificílima no grupo. A gente espera aí. Eu depois vou assistir a entrevista do Hellmann, mas ele queria até agredir o juiz, mas pelo amor de Deus, o Santos já tinha, com 20 minutos, já tinha perdido o jogo, né? A expulsão foi injusta, na minha opinião foi, mas isso não justifica ele ir lá querer brigar com o juiz. E
Enfim, o Santos tem agora o próximo jogo contra o Santo André e é um jogo praticamente de vida ou morte, pensando no futuro do Santos no Campeonato Paulista. Beleza? Blog do Tubarão fica por aqui, pedindo para vocês se inscreverem no canal, aí ativarem as notificações, mandarem um comentário, o que vocês concordaram, o que vocês não concordaram, a gente troca aquela ideia e não precisa concordar em tudo comigo, aí cada um realmente faz o seu juízo aí, mas se eu fosse o Rueda, Odair, obrigado, vamos tentar trazer o Dorival aí para ver se reanima esse time aí, se consegue fazer essa molecada jogar e até com os reforços que chegaram aí, muitos até sem condição ainda, né, de preparação física, mas quem sabe melhorar o futebol desse time, já pensando também no Campeonato Brasileiro, que será muito mais difícil do que o Paulista. Valeu, um grande abraço a todos e reage, Santos!